Estimados, alguma vez os seus pais já lhe disseram que você não é todo mundo? Ou talvez você, como pai ou mãe, já disse para os seus filhos que eles também não são todo mundo? Ou não é todo mundo? Em que contexto você ouviu ou você falou? Você também já foi tentado a negar Jesus através do seu comportamento? A nossa devoção de hoje ela é baseada na carta, na epístola de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 20 ao 23. Então, Judas 20 ao 23, que diz assim: Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem os outros, tirando-os do fogo. E com outros, mostrem misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Judas 20 ao 23. Como eu disse, você ou já ouviu ou já falou que os filhos ou seus pais lhe disseram que você não é todo mundo? Você de fato não é todo mundo. Os pais, quando eles dizem essa frase aos seus filhos, é porque os pais percebem que a cultura e o modo que os filhos estão vivendo ou estão fazendo está fora de sintonia com aquilo que os pais valorizam. E por isso os pais eles querem que os filhos sejam diferentes da cultura, do meio em que vive. Para os pais, a cultura está de alguma forma em desacordo com o modo de vida que eles querem passar para os seus filhos. E então eles dizem essas palavras, ou essa frase: pode ser assim com as outras pessoas, mas você não é todo mundo. Você é especial. Você é diferente. Você tem uma história diferente. Você não pode concordar com as coisas do mundo. Não ser levado pela cultura, pelo modo, pelo meio em que você vive. Mais ou menos assim é o tom da carta de Judas, ali no Novo Testamento. As pessoas para quem Judas está escrevendo são pessoas especiais. Judas, ele escreve justamente essa carta, lembrando o povo que ele deveria viver diferente, porque eles têm uma história diferente por causa de Cristo. São pessoas salvas por Jesus que são chamadas para viver diferentemente do mundo. Amados, vocês são guardados por Deus Pai em Cristo Jesus. Judas 1:1. Judas, então, ele escreve aos seus seguidores que viviam ali no Império Romano. E como nós também, seguidores de Jesus hoje, nós vivemos em uma cultura que está fora de sintonia com a história do Evangelho de Jesus. Alguns dos comportamentos que Judas menciona são coisas como: confie nos teus próprios sonhos, rejeite rejeite a autoridade, pratique a imoralidade sexual, resmungue, mostre ser um favorito. Judas ele combate essas coisas. O mundo quer ensinar isso. O mundo quer que você acredite no seu potencial, no seu sonho, somente em você. O mundo quer que você rejeite as autoridades, que você pratique a imoralidade, a injustiça, a infidelidade, o suborno, as injustiças. Por isso que Judas ele diz: você não é todo mundo, você tem que ser diferente desse mundo que quer ensinar isso. Por isso então Judas ele diz a mim e também a você: não é assim que nós devemos nos comportar. A minha vida, a minha fé tem que mostrar e fazer com que Cristo possa crescer em nós.
em mim, através da minha família, através das pessoas que estão à nossa volta. Cristo tem que sobressair. Por isso você é especial. Você é diferente do mundo. Você foi batizado, você foi renovado, transformado pelo Espírito Santo. A sua história é diferente por causa de Cristo. Mas não é só eu e você que temos esses costumes ou devemos pensar diferente. Também Jesus, ele viveu numa cultura, num tempo em que as pessoas também praticavam as coisas estranhas ou contrárias à vontade de Deus. Jesus, ele é o Criador do universo, mas as pessoas não creram nele. A grande maioria quando ele veio. Jesus, ele é o Senhor, ele é o Salvador, e a grande maioria das pessoas o mataram, o crucificaram, porque também não concordava com os seus ensinamentos, não perceberam que Jesus, ele era diferente. Ele é a fonte de toda a vida. Todas as culturas, todas as famílias devem ou são chamadas a refletir um pouco da sua bondade. Ao mesmo tempo, todas as culturas e famílias também têm um perigo em si mesma quando elas confiam em si própria. Quando uma pessoa, quando a família, enfim, quando uma nação não busca a ajuda de Deus, do Senhor Jesus, ela está criando a sua própria ruína. E um desastre poderá e acontecerá. Por isso que eu, você, as nossas famílias, a nossa nação, o mundo em geral, nós somos chamados por Jesus a sermos diferentes, a adotarmos o pensamento de Jesus, a vida de Jesus. E nós somos salvos justamente desse desastre eterno. Em Jesus nós somos retirados do fogo eterno. E agora, a prova de fogo ela acontece pela fé. Na fé em que nós praticamos também no dia a dia. Uma fé acompanhada de obras. E nós somos enviados justamente à nossa cultura, ao nosso meio, ali onde nós estamos, a manifestar Jesus, as suas obras de amor, de bondade, de misericórdia e especialmente a sua obra de salvação. Somos diferentes, porque Jesus nos torna diferentes. Devemos viver diferentes, não nos apegando a teimosias ou a velhos costumes, mas nos apegando à misericórdia, à graça e à bondade de Jesus. Também, se você fosse como eu, vivendo como um adolescente na casa dos seus pais, então houve momentos em que você também disse: por quê? Por que tem que ser diferente? Por que seus pais têm lhe dado uma boa educação? Ou talvez não. Os primeiros seguidores de Jesus, eles tinham uma razão clara no seu modo de vida. Jesus deu aos seus discípulos justamente uma prática, um modo de vida diferente, mas que traz muita recompensa. O viver a fé, o viver a fidelidade, o viver a honestidade, o viver a justiça, o viver as coisas certas, o viver a verdadeira liberdade por meio da verdade. Jesus não teve medo de mudança. Os seus discípulos receberam essa mudança para ser diferente no mundo. Não era para viver separado do mundo. Algumas igrejas, algumas denominações, e até no passado, na época de Lutero, as pessoas pensavam que viver a santidade de Deus era viver em mosteiros, era viver isolado do mundo, longe das pessoas. E Jesus já mostra o contrário. Viver no meio das pessoas, junto às pessoas, mas ser diferentes. Ser um Cristo, um representante de Cristo aqui nesse mundo, junto às pessoas à nossa volta. E justamente Jesus nos coloca ao lado dessas pessoas para que nós possamos mostrar a essas pessoas, contar a elas sobre Jesus. Por que que Ele nos tirou do fogo eterno? Por que que Ele nos tirou da separação e nos uniu a Deus? Por que que Jesus
nos transformou de inimigos em amigos de Deus. E é para isso que nós estamos no mundo, para ser essa diferença e fazer essa diferença às pessoas que Deus nos coloca à nossa volta. Jesus, ele nos adotou em uma família com a missão de salvar os outros. E o mesmo é verdade para mim, também para você. E por isso que você é especial. E por isso que também eu sou especial. E por isso que os cristãos são especiais. Você é diferente, você tem uma história aqui e também já garantida por Jesus por toda a eternidade. Oremos. Querido Jesus, ajude-me para que eu possa continuar a tua missão, sendo diferente do mundo, manifestando o teu amor, a tua graça e o teu perdão. Alimenta minha fé para que o modo, o meio e a cultura não me engane, nem me faça ser seduzido a crenças falsas, mas quero sempre viver a tua palavra. Amém.